Olá pessoal, Adenilson Júnior aqui e hoje abordaremos um assunto que complementa quase tudo o que apresentamos até aqui: a guerra. Como assim? Bem, acontecimentos recentes trazem à tona os temores de guerra. Temos o recente caso do diplomata russo morto em solo turco, conforme ilustra a seguinte manchete. Segundo declarações de Vladimir Putin, o atirador tinha a intenção de aumentar a tensão entre a Turquia e a Rússia, e que o governo russo não cairia em tal emboscada. Felizmente, ouvimos essa declaração. O caso poderia ser muito pior, como uma possível deflagração de guerra entre os países. Agora, levando em consideração o contexto nacional, outro ponto que é importante ressaltar diz respeito ao medo que a população brasileira vem apresentando em relação às guerras entre facções criminosas, conforme ilustra a seguinte notícia. Os recentes acontecimentos nos presídios são exemplos visíveis de que estamos em um período conturbado. Em seu artigo, O País da Bárbara, Mino Carta diz: não esperamos, ao menos por hora, por maiores atenções por parte de quem é incapaz de se dar conta da singularidade brasileira, de um país de resto, onde há muito tempo a criminalidade mata mais do que a guerra civil na Síria. Mas não seria a nossa, também, a seu modo, uma guerra civil? Quem haveria de importar-se, se os próprios brasileiros não se importam? Assim, nos é apresentado o fato de que a nossa guerra civil mata mais do que a guerra na Síria. Mas o que constitui guerra? Qual a sua relação com o canal de divulgação científica? Bem, podemos definir guerra como um ato de violência destinado a forçar o adversário a submeter-se à nossa vontade, ou à vontade de um Estado, por exemplo, ou de um grupo dentro desse Estado. A ideia é, portanto, a total aniquilação militar e política do inimigo, submetendo-o ao vencedor. Ou ainda, podemos dizer que a guerra é uma simples continuação da política por outros meios. Guarde bem essa definição, já iremos relacionar com o tema das facções. A partir disso, verificamos guerra como um ato de imposição de interesses por meio de violência. Partindo ainda desse conceito, definimos ainda que guerra civil são conflitos entre duas ou mais partes dentro de um único Estado, isto é, a população civil que luta contra o governo. Ou seja, o Brasil vive uma guerra civil, uma vez que civis, alinhados em facções, fazem guerras às políticas governamentais de proibição de drogas, por exemplo. Agora, em relação ao conhecimento científico, podemos olhar para a história e verificar que o domínio do conhecimento científico e da técnica permite a um determinado país a produção das melhores armas, e, consequentemente, maior domínio em relação aos outros em cenário internacional. Considerando esse contexto histórico, Almeida apresenta a seguinte argumentação. Impérios caíram porque não desenvolveram ou não garantiram o desenvolvimento tecnológico no mesmo nível de outras nações que tomaram seu posto de liderança mundial no momento de sua queda. Manter o desenvolvimento de armas, portanto, e consequentemente o investimento em ciência sempre foi fundamental para um domínio de um país. Considerando isso, vemos que a estratégia militar com alta tecnologia se evidencia no empenho de todo o Estado que tem a pretensão de aumentar seu poderio militar, com finalidade de se tornar ou se manter ao mesmo tempo rico e forte. Ou seja, um país que quer ser rico e forte e uma potência mundial investe pesado em estratégia militar, de acordo com esse autor. E esse tipo de mentalidade foi visto no Brasil na gênese do desenvolvimento da ciência, conforme argumenta Montoya, que diz: esse fato de se investir em ciência como parte de um plano de aumentar o poder de um país pode se verificar na fundação da CNPq. O grande artífice do processo foi o almirante Álvaro Alberto. O Instituto de Física Teórica, que teve um papel importante no desenvolvimento da física no Brasil, foi fundado com a ajuda e apoio de generais do exército, como Marechal Lott. Assim, no período do regime militar do Brasil, negro para nós do ponto de vista político e democrático, foi quando ocorreu o maior investimento em ciência e tecnologia. O governo que mais investiu em ciência e tecnologia foi de Geisel. Para finalizar essa questão entre guerras e ciência, podemos dizer o que sempre argumentamos nesse canal. O desenvolvimento da ciência sofre bastante influências de interesses políticos. E o período de guerras é o exemplo mais concreto que podemos apresentar. Ciência eventualmente caminha junto na luta pelo controle do poder. Ok, você respondeu a relação entre a ciência e guerra. Mas e a questão da guerra entre facções? Bem, no vídeo que discutimos sobre a legalização das drogas, esse que apresentamos aqui, vimos que existe uma guerra ao seu combate. Ou seja, a imposição de uma política por meio da violência. É uma guerra mesmo, dado o número de pessoas
civis, militares e traficantes mortos anualmente. Diante disso, Mino Carta foi bastante preciso em comparar o caos em que vivemos a uma guerra civil, uma vez que a gênese do problema está na deflagração da guerra às drogas. E o que discutimos sobre o desenvolvimento de armas também se relaciona ao narcotráfico, uma vez que melhores armas permitem a supremacia do poder. Ou vocês acham que esses fuzis dos traficantes é só de brincadeira? Isso sem mencionar a torcida da população brasileira pelo extermínio da população carcerária, como a solução do problema criminal, conforme apresenta essa seguinte manchete. Em vista disso, apontamos mais uma vez ao problema imposto pela democracia representativa. A concentração de poder nas mãos de pequenos grupos de burocratas com políticas centralizadas não parece o grande problema? Afinal, esses mesmos burocratas suprimem a liberdade das pessoas de utilizar substâncias que, em um primeiro momento, causam danos unicamente aos seus corpos. Esses mesmos indivíduos que, com a declaração de guerra às drogas, permitem a criação das chamadas facções criminosas, que entram em guerra civil com o governo. Os mesmos indivíduos gerenciam um sistema jurídico gastão e ineficiente, que não mostram nenhuma vontade por reforma desse sistema. São eles os gerenciadores de presídios, chamados por muitos de escola do crime. Que tipo de eficiência ou reabilitação esperamos encontrar de humanos? Que tipo de eficiência ou reabilitação esperamos encontrar de humanos que ficam presos, muitas vezes em condições extremamente precárias? Que tipo de contribuição ou ressarcimento eles vão dar para as vítimas? Qual a intenção de manter essas pessoas presas? Considerando esses fatos, a pergunta que gostaria de deixar para a nossa discussão final é: o nosso maior problema é a guerra entre as facções? Ou esse é apenas um dos muitos problemas produzidos por um Estado supressor e silenciador das vozes da população? Bom, diga o que achou do vídeo, não esqueça da sua opinião, até a próxima!